Eu sou consultor de bares, bartender consultor de bares, cuido do Grupo São Bento Gastronomia e hoje eu estou em uma das lojas do grupo, que é aqui no Boteco São Bento, Itaim, aqui em São Paulo, para a gente começar esse bate-papo aí, destrinchando o universo do nosso destilado na ótica de um bartender. Dois pontos principais: o que é cachaça e como ela é feita. A cachaça é o destilado obtido a partir do mosto fermentado do suco de cana-de-açúcar. Deve ter entre 38% e 48% de álcool e só pode ser produzida no Brasil, envasada no Brasil. Ponto. Como ela é feita? Até chegar ao copo, o nosso destilado tem um belo caminho. A começar pela cana. O tempo de colheita, a cana madura. Essa questão de estar madura ou não está diretamente ligado ao percentual de açúcar dela. Depois de cortada no canavial, o tempo de chegar até a estação de moagem para a extração do suco, os especialistas indicam até 24 horas. Vai por mim, faz uma diferença absurda assim, no resultado final do destilado. O passo 1 da produção de cachaça é a extração do suco. Nesse processo existe uma preocupação com o equilíbrio do percentual de açúcar, tá? Às vezes a gente acaba não pensando muito nisso. Tem uma unidade de medida, né, na indústria da cachaça que define esse percentual de açúcar, que é o Brix. Essa etapa, sem dúvida alguma, das mais importantes para a boa cachaça, que é a transformação dos açúcares com a adição de leveduras. É um conjunto de micro-organismos que estão entre fungos e bactérias, assim. Eles simplesmente se alimentam de açúcar, desse açúcar da cana. Essa transformação faz com que a liberação de CO2, através dessa alimentação deles, transforme esse mosto em uma base alcoólica. Essa base alcoólica é chamada de vinho de cana ou vinhodo. Tem alguns produtores que chamam de vinhodos, tem outros que definem como vinho de cana, que ali é o coração, de certa forma, ali de produção, porque o mosto de cana, o suco de cana bem fermentado, já está ali com meio caminho andado para a última etapa de produção, que é a destilação, que é a separação do álcool do mosto fermentado a partir do aquecimento. Existem dois tipos de destilação na produção de cachaça. O mais tradicional, que é a matriz, né, do nosso destilado, que é o destilador de alambique, que são aqueles cebolões, assim, aquele destilador gigante de cobre. Ali começa o resgate do nosso néctar. Nessa etapa, para boa cachaça, existem três estágios na verdade. Começa esse aquecimento. Os álcools aldeídos, uma série de compostos que estão ali naquele vinhodo, são voláteis, mais voláteis que a água, então são os primeiros elementos que se separam. No primeiro aquecimento, os primeiros líquidos que começam a subir, através de serpentinas, aquelas mangueiras de cobre ali e tal, sobe aquele vapor quente, aí é resfriado lá na frente, se condensa e aí já cai a gota de líquido de novo. Esses primeiros que sobem são separados para a destilação da boa cachaça, né, e são chamados de cabeça. Isso aí, numa produção ali da cachaça de alambique, chega em torno de 10% em média dessa destilação é separada e não vai junto com a cachaça. Por quê? Eles sobem com muitos componentes pesados. Ésteres, alguns fenóis, são ingredientes que não fazem tão bem para o nosso organismo. A gente não foi projetado para consumi-los, principalmente em grande quantidade. Então há essa separação, essa é a cabeça. Ele corta e vai para um outro recipiente e começa a captar o estágio 2, que é chamado de coração, que é o néctar da cana, que é a parte gostosa, a parte boa mesmo da cachaça. Quando chega no final, até porque o gotejamento começa a ficar menor também, aquela coisa mais lenta ali e tal, aquele final é interrompido também, que é chamado de cauda ou rabo. Esse último destilado também é muito pesado. Aí já vem fosfurol, outros componentes químicos que não faz bem também no consumo em longa escala para o nosso organismo. E isso faz toda a diferença para a boa cachaça. Mas agora eu vou falar sobre o segundo modo de produção de cachaça, que também tem uma grande expressão no nosso mercado, né? Na nossa indústria de destilados, que é chamado de destilador de coluna, que é o Potent Continuous, que é um tipo de destilador um pouco mais moderno e que consegue fazer uma produção em massa ali, em questão de horas os caras conseguem litros e litros de cachaça. O ponto positivo é,
você tem uma produção gigante de destilado. O ponto negativo não capta as principais características da matéria-prima, no caso a cana. Fica mais barato para o produtor, obviamente, só que a principal característica do destilado acaba não ficando. E você que quer entender de cachaça tem que beber de todas elas para começar a ver o sentido do que eu estou falando, né? Quer dizer, ouve e fala, beleza, mas pô, então tal marca que desde sempre eu conheço é ruim? Não estou dizendo que é ruim. Estou dizendo que se você gosta de um produto bom, vale a pena você provar os dois. Pega a mais barata, pega uma cachaça de alambique, de procedência, dá uma olhada no rótulo atrás. Molhando a Palavra fica por aqui, a gente vai para trás do bar daqui a pouco, que eu vou passar um coquetel, explicar um coquetel muito bacana feito à base de cachaça. Seguimos molhando a Palavra, agora behind the bar, que é a praça que eu mais gosto, atrás do balcão eu me sinto mais confortável, né? É a magia do balcão, como diz meu amigo Marcelo Gaia. Eu vou apresentar para vocês uma receita que está em alguns cardápios de bares que eu cuido aqui em São Paulo, que é o banzeiro, uma brincadeira com a música da Dona Onete, que é um estilo de coquetel muito próximo assim do paladar brasileiro, que a galera mais gosta de tomar. São bases cítricas, leves, um pouquinho adocicados, mais refrescante, usando obviamente a nossa cachaça, um pouco de limão, xarope de açúcar, que é basicamente o açúcar diluído com água, coisas bem simples mesmo, faz parte do nosso dia a dia do bar, e cachaça envelhecida em amburana. Até para pegar deixa, no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre características das cachaças envelhecidas, né? Vai ter um vídeo dedicado só a isso. Então, não fica muito curioso com relação a essas diferenças de cachaça branca, cachaça envelhecida, que a gente vai falar sobre isso já, tá? A base, né, sweet and sour, né, que é um termo muito usado na coquetelaria, que é o doce azedo e tal. E aqui eu vou usar um pouco de vinho tinto, só para dar fazer uma camada de leve assim, aspecto visual do coquetel, e óbvio, agrega no valor também, no sabor também, desculpa, que dá aquele toque frutado, uma leve adstringência do vinho, bem discreto, porque é pouco vinho, não é para a mistura toda, mas no primeiro gole fica. E aqui em cima, isso é uma base de uma espuma de gengibre. É como se fosse uma limonada, bem ácida, doce também, cozida com gengibre e gelatina para dar essa textura, dar esse brilho. Isso é o banzeiro, espero que vocês gostem. Vai estar, depois eu passo a receita embaixo aqui do vídeo, então se quiser fazer em casa, dá para arriscar. A espuma dá um pouco mais de trabalho, mas dá para fazer em casa tranquilamente e no bar também. Então esse é um coquetel que eu dou até a sugestão para o bartender colocar no cardápio dele e ficar à vontade, vai ter o passo a passo ali embaixo, tá? Esse é o banzeiro e óbvio, preciso, né, dar garantia para vocês que o coquetel tá bom, né? Puta que pariu. Saúde!